Bom dia, meus amigos. É com muita alegria que nos encontramos hoje aqui novamente, né? Ainda não podemos nos encontrar pessoalmente, o que seria muito bom e muito gratificante, né, para todos nós, em virtude dessa pandemia, mas ficamos muito felizes de mesmo cada um em suas casas, podermos nos encontrar e dedicarmos alguns minutos para falarmos de coisas boas, né? Então, eu gostaria de iniciar pedindo para que todos nós possamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, né? Os espíritos protetores, agradecendo pela oportunidade de mais um dia estarmos aqui ainda neste planeta, encarnados, tendo a oportunidade de estudarmos um pouco a doutrina espírita, né? Esse conhecimento que nos foi trazido para que nos pudéssemos avançar, né, nessa nossa escala evolutiva, né? Então, que o plano espiritual nos inspire neste momento, né, que eles nos ajudem no entendimento desse estudo, né, que possamos ter o melhor aproveitamento possível destes minutos que aqui compartilharemos. Então, hoje, seguindo a programação da casa, né, do Maria Dolores, estamos dando continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos. E abordaremos hoje o capítulo 8, que é o capítulo que fala sobre a lei do progresso, né? E principalmente dentro da lei do progresso nós falaremos sobre civilização, sobre o progresso da legislação humana, né? E a influência do espiritismo sobre o progresso. Então, de acordo com a doutrina espírita, todos os homens eles são iguais, né? Uma vez que tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Assim é que, criando os espíritos simples e ignorantes, possibilitou-lhe Deus que, na condição de homens, através de múltiplas existências corporais, né, de múltiplas reencarnações, né, atingissem a perfeição, submetendo-se às leis apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam, né? Então, desta forma, todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza, né? Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre, né? Então, Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, né? Nem pelo nascimento e nem pela morte. Então, todos, aos olhos de Deus, somos iguais, né? Então, Deus criou o universo, e esse universo foi criado, né, e foi submetido, né, às leis da natureza, né? E aqui, quando a gente fala de leis da natureza, a gente não está se referindo somente às leis da nossa natureza, aqui do nosso mundo, né, que seriam as leis físicas, né, da ação dos ventos, das chuvas, dos mares, né, assim por diante. Mas natureza no sentido de lei natural, né? Lei natural que seriam as leis de Deus, né? Então a única e verdadeira, né, que é a lei de Deus, que seria a única verdadeira para a felicidade do homem, né? Então indica-lhe o que deve fazer, né, ou deixar de fazer, e o homem só é infeliz quando dele se afasta, ou seja, quando o homem só não atinge essa felicidade porque ele efetivamente não cumpre com essas leis, né? Então são características fundamentais da lei de Deus a eternidade, né, e a imutabilidade, que são os atributos do seu próprio Criador, que é Deus, né? Deus é eterno e é imutável, e suas leis assim então também o são. Então, para que seja mais bem explicitada, a lei natural ela pode ser dividida em 10 partes, né? Então, quais seriam as leis naturais, né? Então, seria a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e, por fim,
a lei de justiça, a lei de amor e a lei da caridade. Então essas são as 10 partes que constituem a lei de Deus. É muito importante que todos nós, né, busquemos ao longo dos nossos dias aqui, né, conhecer todas essas leis, né, e falarmos sobre elas aqui, nós estenderíamos dias, horas, né, para que pudéssemos abordar todas elas, né. Então, tendo a oportunidade que todos possamos estudar essas leis, né, apesar de todas nós já termos o conhecimento sobre todas elas, mas o estudo nos ajuda a sempre nos relembrar, né, das leis e nos ajuda a efetivamente buscar a cumpri-las, né? Então, fica o convite a todos, né? A Casa do Maria Dolores, ela tem grupos de estudos, né? Nós fazemos os estudos todos os sábados, nós nos reunimos para estudar e onde as leis são também abordadas, né? Então fica o convite para todos aí participarem dos grupos de estudos que acontecem todos os sábados às 14 horas, né? Através do acesso de um link que posteriormente estarei compartilhando aí no Facebook do Maria Dolores, né? Mas enfim, hoje vamos então abordar aqui a lei de progresso, né? Só que antes de entrar especificamente nesse tema, eu queria abrir aqui um parênteses para falar de algo que nós sempre praticamos, né, quando fazemos as nossas orações, né, principalmente a oração dominical, né, que é a oração que nos foi deixada pelo Senhor Jesus Cristo, né, pelo nosso Senhor. Então, todas as vezes que nós fazemos essa oração, é importante a gente refletir realmente sobre todas as palavras que são ditas enquanto fazemos essa oração. E especificamente sobre a questão das leis naturais, né? É importante destacar que toda vez que fazemos essa oração, nós pedimos para que venha a nós o vosso reino, né? Para que nós possamos nos encontrar no reino de Deus, né? E o que efetivamente seria isso, né? Então, Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz um esclarecimento a respeito de cada trecho da oração dominical, do Pai Nosso, e sobre esse trecho ele diz o seguinte, então, né? Que Deus, né, deu aos homens as leis plenas de sabedoria e que essas leis dariam a eles a felicidade, né, se eles as cumprissem. Então, com essas leis fariam reinar entre si a paz, a justiça, né, e mutuamente se auxiliariam, né, seria a lei fraternal, em vez de se maltratarem como o fazem. Então, o forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar, né, evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de suas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências, né? Então Deus deu ao espírito primitivo o instinto, né? Que ele traça o limite do necessário e que ele, maquinalmente, né, por ser apenas instinto, ele acaba se conformando, né? E ao homem, no entanto, além desse instinto, ele nos deu a inteligência e a razão, né? O espírito já mais evoluído, né? Já não mais aquele espírito primitivo, né? E como nós não nos encontramos mais num mundo primitivo, mas sim num mundo de provas e expiações, né? Então todos nós já temos essa capacidade, né? Que seria então a inteligência e a razão, né? E Deus também nos deu a liberdade, nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos cumprir ou infringir as suas leis, né? E isto né? O que isso quer dizer? Então que a liberdade de escolha entre o bem e o mal, né? A fim de que nós possamos ter o mérito e a responsabilidade das nossas ações, né? Então, ninguém pode também pretextar ignorância das leis naturais, né? Uma vez que, com a sua paternal previdência, Deus ele gravou, né, essas leis na nossa consciência, né? Então, nós já nascemos sabendo quais são as suas leis, né? A dificuldade está realmente em cumpri-las, né? Ainda existem muitos obstáculos que nos dificultam no cumprimento das suas leis, né? Então, a promessa, né, advinda desse progresso que nós buscamos é que um dia todos nós praticaremos as leis de Deus,
né? Então, a partir deste momento que todos nós cumprirmos com as suas leis, é que seremos felizes e poderemos afirmar que o reino de Deus realmente chegou e foi implantado na Terra, né? Então, seria isso. Então, eu queria somente abrir esse parênteses para dizer que esse progresso, né, que buscamos, né, e que precisamos atingir para que um dia possamos ser realmente felizes, né? Ele simplesmente seria, né, de uma maneira bem simplista, né, cumprir com as leis naturais, né, com as leis de Deus. Mas então o que seria o progresso, né? Será que nós estamos progredindo? Hoje a gente fala muito sobre transição planetária, né? Sobre o planeta de provas e expiações passar a ser um mundo de regeneração. E será que realmente estamos progredindo, né? E a resposta é sim, estamos progredindo, com certeza, né? Mas talvez não na velocidade com que Deus gostaria, né? Que Jesus, não na velocidade com que Jesus talvez tenha planejado, né? Mas o que seria o progresso, né? Então nós ainda nos encontramos num planeta muito materializado, né? Nós somos materialistas. E então nós pensamos muitas vezes que o progresso é aquisição, né? É o acúmulo. Seria o progresso até hoje, ele pode até ser considerado aí estar relacionado à questão da aparência física, né? Através aí de cirurgias plásticas, por exemplo, né? Porque todos ainda carregamos um pouco de vaidade, queremos nos aparentar mais jovens, né? Então, nós achamos sempre que o progresso, o nosso progresso, enquanto aqui encarnado, seria esse acúmulo de bens, de riqueza, né? Então, seria um progresso mais relacionado à questão de aparência, né? Leon Denis, num discurso, ele descreve o que é o progresso em vários setores da vida humana. E o progresso, ele diz então que o progresso é aspiração pelo bem. É uma força existente dentro de nós que se torna maior quanto mais a descobrimos. Então, quanto mais nós buscamos o entendimento sobre essa lei do progresso, né, mais forte dentro de nós essa vontade de progredir, né, ela acaba aparecendo, né? Então, e que seria essa aspiração pelo bem, né? Então é muito importante, né, nós sempre nos perguntarmos, né, todos os dias quando nos acordamos, né, se o que nos move, né, o que nos faz todos os dias levantarmos da nossa cama e o que nós buscamos, né? Será que efetivamente estamos buscando esse progresso necessário, né, para nós, né? Mas enfim, o que é o progresso, né? Então, se o progresso não é essa busca pelo materialismo, né? Pela aquisição de bens, né? Então, que progresso seria esse que está inscrito nessa lei, né? Então, há duas espécies de progresso, tá? Que uma espécie presta um mútuo apoio uma à outra, né? E que, no entanto, elas não marcham lado a lado. Então, não quer dizer que o progresso em uma espécie vai resultar em progresso em outra. Então, quais seriam essas duas espécies de progresso? Então, o progresso que Deus projetou para nós, né, seria o progresso intelectual e o progresso moral, né? Então, é aquilo que nós sempre ouvimos das pessoas mais sábias desse mundo, né, das pessoas com mais experiência, né, que dizem que desse mundo só levaremos aquilo que aqui aprendemos, né? E de fato é isso, né? Então, de fato, o progresso nosso ele está relacionado à questão intelectual, né, em relação a tudo que aprendemos, né, neste planeta, e ao progresso moral. E na verdade, né, o atual progresso alcançado pela humanidade, ele representa um esforço evolutivo de milênios, né? Então, desde que o homem foi criado, né, através das múltiplas vivências, né, das múltiplas das reencarnações, né, é que esse progresso, né, foi evoluindo até chegarmos no ponto que nos encontramos, né? Outro ponto importante, merecedor de destaque, é que o progresso moral e o progresso intelectual é sempre cumulativo. Então, tudo aquilo que aprendemos nessa vida,
né, durante as nossas encarnações, a gente nunca perde esse conhecimento. Então ele é cumulativo. Então nós precisamos nos perguntar, né? Será que nós realmente queremos progredir? Nós queremos evoluir? Né? Ou nós queremos somente nos elevarmos aos olhos das pessoas com as quais convivemos? Né? Será que a gente quer viver de aparências? Né? Será que o tão quanto importante é realmente nós nos esforçarmos para adquirirmos bens, quando na verdade nosso maior esforço deveria ser essa busca pelo conhecimento, né? E pela nossa mudança de hábitos a fim de atingirmos uma moral, né, mais elevada. Então o progresso ele é um resultado de um esforço individual, né? Quanto maior for o nosso empenho, melhores serão os resultados alcançados. Né? O progresso completo é que constitui o objetivo. Né? Então, se estamos aqui encarnados neste planeta, né, nosso objetivo principal é atingirmos esse progresso completo, né? Esse progresso intelectual e esse progresso moral. Né? Lembrando que Jesus nos deixou, né, todo um roteiro já que deveríamos estar empenhados em segui-lo para atingirmos este progresso moral completo, né? Então ele já nos deixou esse manual que é o Evangelho, né? Então nós temos conhecimento das leis, nós temos o conhecimento do Evangelho, né? Mas mesmo assim temos uma grande dificuldade em cumpri-los, né? Então já estamos aí, né, como foi dito ali, estamos há milênios encarnando, né, nascendo e morrendo, né, vivendo neste planeta. E quanto tempo ainda será necessário para que nós possamos efetivamente atingir esse progresso completo, né? Mas por que é tão difícil ainda isso para nós, né? Qual que seria o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem a esse questionamento de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, onde fica muito claro para nós que um dos maiores obstáculos ao progresso é ainda o orgulho e o egoísmo. Né? Ou seja, somente quando nós combatermos estes dois males aí que nós carregamos ainda dentro de nós, é que estaremos livres para conseguir realmente cumprir com a lei do progresso. Então, o maior obstáculo seria então o orgulho e o egoísmo. Né? É claro que assim, a vida ela é feita de escolhas, né? Nós estamos a todo momento tendo que escolher entre o bem, né? Entre praticar o bem ou deixar de praticar o bem, né? Então, não vou dizer nem aqui que seria escolher o mal, né? Mas o fato simplesmente de nós escolhermos não praticarmos o bem, né? Nós já não estamos fazendo a escolha correta, né? Então, nós temos que refletir muito sobre as escolhas que fazemos ao longo da nossa vida, né? Então, como a gente vem reencarnando, né, neste planeta, né, e todo esse conhecimento que nós temos é cumulativo, né? É que nós chegamos a um ponto de podermos dizer que somos, né, a gente costuma dizer assim, quando uma pessoa ela é mais culta, né? Quando uma pessoa ela tem um arcabouço de conhecimentos, né? Que essa pessoa é uma pessoa civilizada, né? Mas se ela é civilizada, porque ela faz parte de uma civilização, e ela fazendo parte de uma civilização, né? O que seria então essa civilização, né? O que é viver num mundo civilizado? Né? Então a civilização, né? O conceito de civilização diz que é um conjunto de caracteres próprios da vida social, política, econômica e cultural, né, de um país ou de uma região. Então é o ato de efeito de civilizar-se, ou seja, de tornar-se civil, né, civil, cortês, civilizado. Então civilização é o estado de cultura social caracterizado por um relativo progresso no domínio das ciências, da religião, da política, das artes, dos meios de expressão das técnicas econômicas e científicas, e de um grau de refinamento dos costumes. As civilizações elas
foram se formando ao longo de diferentes épocas, né? E são estudados através da análise e interpretações dos historiadores, que se utilizam de vestígios deixados pelo homem, né? E entre eles, né, os restos arqueológicos, né, os monumentos, tradições e documentos escritos, né, que são fundamentais para o conhecimento da história, né, e de uma civilização. Segundo o historiador holandês Johan Huizinga, só é possível se vislumbrar a existência de uma civilização quando são preenchidos 3 requisitos primordiais, né? O primeiro requisito seria que essa civilização atingisse um certo grau de domínio sobre a natureza física, né, através de boas técnicas científicas e industriais. O segundo requisito, né, seria um indispensável equilíbrio entre esse progresso técnico, né, e o domínio do homem sobre a natureza física, e um correspondente progresso moral e o domínio do homem sobre a sua natureza espiritual. E o terceiro requisito seria a existência de um ideal comum, né, como característica da afeição espiritual de uma época ou de um povo, né? Então, isso seria a civilização, né? E então, Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, dentro desse capítulo 8, que é a Lei do Progresso, ele questiona aos espíritos, né, que se o progresso que é um progresso, né, se é um progresso a civilização, ou como entendem alguns filósofos, seria uma decadência da humanidade. E os espíritos respondem, né, que a civilização é um progresso incompleto, né, que o homem não passa subitamente da infância à madureza, né? Ou seja, o fato de sermos pessoas civilizadas, né, estarmos dentro de um grupo social, né, com um certo já desenvolvimento político, econômico, né, com desenvolvimento de artes e acesso à cultura, né, que isso ainda não é um progresso completo, é um progresso ainda incompleto, né? E a próxima pergunta era: será racional condenar-se à civilização? Então ele fala que os espíritos dizem que condenai antes os que dela abusam e não a obra de Deus, né? Então a civilização é apenas um estágio pelo qual a humanidade precisa passar, né, para que a gente possa atingir o progresso, né? Então esse progresso só vai ser completo, como dito anteriormente, quando realmente atingirmos, né, esse progresso intelectual e moral, né, completo, de uma maneira completa. A próxima pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos é se apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido, né? E a resposta foi sim. Então, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência, né, então seria nesse momento, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. Então, o fruto não pode surgir antes da flor, né? Então, nós temos que dar o tempo, né? Nós não podemos atropelar esses estágios, né, a fim de que possamos não temos como num toque de mágica fazer desaparecer, né, os males ainda que as civilizações acabam produzindo, né, em virtude desse orgulho, desse egoísmo que ainda impera dentro dos nossos corações, né. A pergunta 792, né, lá deste item, né, por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir, né? Então, fechando o raciocínio do que a gente acabou de falar, né? Então, porque os homens ainda não estão aptos e nem dispostos a alcançá-lo, né? Então, é muito difícil, né, a gente escolher por esse progresso, porque nós teríamos que abrir mão de muitas coisas que nós não temos dificuldades, né, de abrir mão em virtude desse orgulho, né? Então, não será também porque criando novas necessidades suscita novas paixões, né? E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo,
de uma civilização incompleta, não podeis esperar frutos perfeitos, né? Então, nós ainda não nos encontramos numa civilização completa, né? Ainda estamos vivendo numa civilização incompleta, porque não temos esse completo progresso intelectual e moral, né? Lógico que o progresso intelectual ele acontece independente da nossa vontade, porque nós sempre aprendemos, né? A gente sempre tira o proveito, a gente sempre aprende com tudo aquilo que acontece ao nosso redor, né? Mas infelizmente, com o progresso moral já não acontece com essa mesma intensidade, né? Então, a gente vê constantemente exemplos de pessoas que têm um progresso intelectual muito bem estruturado, né? Mas que moralmente, né, acaba que não tendo esse mesmo progresso, né? Então não é só uma questão de estudarmos, né? Mas sim de sermos, de cumprirmos com as éticas, né? De sermos realmente pessoas que pensem no próximo, né? E a próxima pergunta seria ali, por que indícios por que indícios, né, se pode reconhecer uma civilização completa? Então, quais são os indícios para que possamos reconhecer a civilização completa? E os espíritos respondem que nós reconheceremos elas pelo desenvolvimento moral, né? Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, né? Nós vemos, né, temos aí toda essa tecnologia à nossa disposição e muitas vezes acreditamos que nós estamos atingindo um grande progresso em virtude dessas tecnologias, né? Mas não é assim, né? Então, todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então serei apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização, né? Ou seja, né, aqui é uma afirmação de que nós ainda estamos gatinhando, né? Estamos ainda passando por esse momento de infância ainda, porque o quão atrasado nos encontramos moralmente, né? Mas temos essa esperança de que o progresso ele é cumulativo, né? Entre uma encarnação e outra, né? O espírito não retrocede, ele sempre progride, né? Mesmo que seja um progresso, né? Como algumas pessoas dizem, né? Assim, um salto quântico, né? Que seria um salto tão pequeno, não um salto microscópico, mas mesmo assim ele existe, né? Esse progresso, né? Então, em virtude, né, dessa decisão entre o bem e o mal, né? Nós nos encontramos num momento em que temos, né, toda uma tecnologia à nossa disposição para que nós possamos sempre escolher o bem, mas isso efetivamente não acontece ainda porque não atingimos esse progresso moral completo, né? Ainda ontem nós estávamos aí no nosso grupo de estudos, né? E falamos, por exemplo, sobre Santos Dumont, né? Que ele viveu e nos deixou uma grande herança, né? Que foi a aviação, né? Então contam que Santos Dumont ele sempre foi uma pessoa muito depressiva ao longo da sua vida, né? Porque ele era uma pessoa meio que descontente com a sua aparência física, né? Porque ele era uma pessoa miudinha, né? Ele era baixinho, então ele sempre foi uma pessoa meio deprimente, né? Mas que ele acabou nos deixando, né? Um grande legado aí que foi a aviação, né? Mas enfim, né? Ele acabou criando algo que deveria ser utilizado, né, para o bem, né, das pessoas, né, para facilitar o transporte, né, das pessoas. E Santos Dumont, infelizmente, ainda em vida, né, ele teve a tristeza de ver que os homens escolheram usar aquilo que ele tinha produzido para o mal, né, que foi quando ele viu os aviões bombardeando, né,
algumas regiões aí durante a Guerra Mundial, né? E isso deixou ele numa situação de muita infelicidade, né? E ele acabou, então, se suicidando, né? Em virtude dessa tristeza que ele sentiu ao ver que os homens, então, escolheram mal, né? Escolheram o que fazer com a sua invenção, né? De uma maneira muito, muito errada, né? Usando isso pro mal, né? Então, é um exemplo de que nós temos acesso à tecnologia, né? O nosso progresso intelectual permite que tenhamos esse desenvolvimento material, né? Para nos ajudar a cada vez mais buscarmos o bem, né? Mas infelizmente isso acaba não acontecendo, né? Ainda usamos essas ferramentas para a prática de muita maldade ainda neste planeta, né? Então a civilização, né, como todas as coisas, ela apresenta gradações diversas, né? Uma civilização incompleta é um estado transitório, né, pelo qual nós passamos, que gera males desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, né, necessário, que traz consigo remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, vai cessar alguns dos males que gerou, né? Males que desaparecerão todos um dia com o progresso moral, né? De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, né? Menos cobiça, menos orgulho, né? Onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, né? Boa fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas assim para o último como para o primeiro, onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa fé esteja certo de que não lhe faltará o necessário. Então, essa é dessa maneira que nós vamos ter a compreensão de que realmente existe uma nação mais civilizada, né? Então, agora, enquanto ainda os homens que constituem essas civilizações, né, não compreenderem as leis de Deus, né, não compreenderem o principal objetivo pelo qual nos encontramos aqui, né, continuarmos desprezando as suas leis, né, faz necessário com que os homens criem leis, né, leis criadas pelos homens para frear essa maldade que ainda existe neste mundo, né? Então, nós temos uma grande dificuldade de cumprir as leis naturais, né? Então, se faz necessária a criação dessas leis, né? Infelizmente, né, nós estamos aí passando, por exemplo, né, agora por essa pandemia, né, onde se todas as pessoas tivessem um bom senso, pensassem no próximo como realmente deveriam, né, todos tomariam os devidos cuidados para que essa pandemia ela passasse pelo nosso planeta sem deixar muitos vestígios, né? Mas infelizmente isso não acontece, né? Então mesmo com as leis que os homens são criadas pelos homens, né? Por exemplo, agora é lei, né? Nós precisamos usar máscara ao sair de casa, né? Mas infelizmente, né, a gente sai nas ruas e ainda existe um número muito grande de pessoas que mesmo
isso sendo uma lei, acabam descumprindo, né? Então, veja como até para as coisas mais simples, né, é difícil efetivamente cumprirmos com as leis, né? Então, diferente da lei de Deus, a lei criada pelo homem ela é imutável, né? Quer dizer, a lei de Deus é imutável, né? As leis dos homens não, né? As leis dos homens elas acabam se modificando, né? Sempre que necessário, né? Ela é variável e progressiva. Então, algumas são melhoradas ao longo do tempo em virtude do progresso alcançado, e outras nem tanto, né? A gente tem vários exemplos de leis que ao invés de trazerem um avanço, né, acabam, na verdade, nos prejudicando esse avanço, porque são leis direcionadas não para o bem maior, né, mas sim para ganhos, muitas vezes políticos aí desse nosso mundo, né. Então, as leis humanas, elas acabam progredindo assim como assim como se dá o nosso progresso intelectual e moral, né? Então, uma das perguntas que Allan Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, né, seria a seguinte: então, poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Né? E com base em tudo que a gente já falou, a gente já pode responder essa pergunta, né? Mas os espíritos afirmam que poderia sim, né? Que poderia ser, o mundo ser regido somente pelas leis naturais, né? Se todos a compreendessem bem, se os homens a quisessem realmente praticá-las, né? Então, se todos os homens praticassem as leis naturais, somente essas leis bastariam para que pudéssemos viver, né, num mundo mais civilizado, né? Então a sociedade, porém, tem suas exigências, né? São-lhe necessárias leis especiais, né? Então, desde sempre, né, foi necessário que os homens criassem leis para poder conter, né, a população, né? Então, os líderes sempre contaram com essa ferramenta que seriam as leis, né? Então a gente conhece lá desde os primórdios, por exemplo, a lei de Italião, né, que era a lei do olho por olho e dente por dente, né, que ela consiste na rigorosidade, na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, né, que seria apropriadamente chamada de retaliação, né. Então essa foi uma lei lá dos primórdios que graças ao progresso que nós atingimos até chegarmos onde estamos hoje, né, essa lei também progrediu, né? Na verdade, essa lei, o grande progresso dela, na verdade, foi a extinção dela, né? Lógico que ainda vivemos um mundo onde existem pessoas que acabam a praticando, né? Infelizmente, né, em virtude dos males que ainda carregamos, mas é uma lei que teve um gigantesco progresso, né? Depois a gente pode também citar aqui as leis que nos foi trazidas através de Moisés, né? Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos. Então, Moisés tinha acabado de libertar o seu povo lá, né? Então, do Egito, né? E ele precisava, né, criar leis, né, para que ele pudesse controlar, né, o seu povo, né? E foi então que Deus enviou os dez mandamentos, né? Que seriam essas leis. Então, durante a pesquisa, né, aqui para essa nossa conversa aqui, né, eu encontrei um texto aqui em uma palestra que me chamou muita atenção, né? Que a gente fica assim abismado, né, de não conseguirmos efetivamente cumprir com coisas simples, né, com as leis naturais, né, essa nossa dificuldade em cumprir com as leis, né. E tem um texto que o título dele é Tudo o que eu precisava realmente saber, aprendi no jardim de infância. E me chamou muita atenção esse texto, achei muito legal. Eu não vou trazer ele aqui completo, mas eu destaquei um trecho para a gente poder compreender um pouquinho mais aonde que a pessoa que fez esse texto queria chegar, né? Então, ela começa lá, que grande parte
do que eu realmente preciso saber sobre a